minha via de trabalho era essa, né? Como é que se dá o amor no feminino e principalmente no texto, na literatura da Marguerite Duras, que era um texto onde a primeira questão que me surgiu foi por que aquela mulher não amava aquele homem, né? Então por essa via é que eu fui trabalhando os conceitos do feminino. Lacan tem uma surpresa ou uma decepção com Marguerite Duras, porque na medida em que ele leu as obras dela, ele acabava dizendo, bom, essa mulher sabe tudo daquilo que eu falo, essa mulher, preciso conhecê-la porque ela tem uma posição em relação à feminilidade que é muito parecida com aquilo que eu ensino, que eu proponho. Inclusive, estando em questão o Arrebatamento de Loewenstein, o livro do Arrebatamento de Loewenstein. E ao conhecer, ele se dá conta que Marguerite Duras, na verdade, ela não desfrutava, enfim, ela não tinha nenhuma reversão para a sua própria posição do que ela antevia na sua obra artística. Ou seja, ela não sabia que estava falando o que ela estava falando, né? Isso não revertia em efeito para Marguerite Duras. E achei muito interessante o seu trabalho, porque você pôs, como a gente teve a oportunidade de discutir, você pôs essa questão de que nessa personagem feminina, como é que se colocava a questão do amor. Isso te causou para fazer o trabalho? Que me mobilizou, né, a entender, né, primeiro uma questão importante. Tem um filme também muito bonito baseado na obra, né? O filme segue é muito fiel ao livro e isso fica muito bem colocado, né? Por que essa mulher não podia amar? Pensando agora na apresentação do cartel, eu acho que o que era enigmático era pensar, já que o sujeito histérico demanda tanto o amor, por que no romance de Marguerite Duras a personagem principal rejeitava o amor, negava o amor? Não é? Eu acho que pensando nessa questão, não é? Preponderante que até a Juliane ela coloca da diferença da histeria para a feminilidade, né? Essas questões então da literatura, do escrito, da música tiveram bastante, vamos dizer, presentes dentro do cartel. Mas, Noemi, por que as poetas se suicidam? Bom, eu acho que primeiro os poetas nos ensinam o que é um pouco a escritura. Porque se o poeta tem uma necessidade de escrever, é porque algo de alguma maneira se escreve quando ele passa para o texto escrito. Porém, parece que não é suficiente essa escrita. E nesse sentido, uma análise pode ir além desse texto literário que se escreve. Há algo que na análise pode se escrever de outra forma, que introduz outra ideia do que é escrita, inclusive a escrita do feminino. Me parece que não se pode colocar já em uma linha direta entre mulher e escrita, sino em algo do feminino que está implícito em toda a escrita. O que busca a escrita como uma solução. Isso a gente vê em Marguerite Duras, em Clarice Lispector, na Helena Collodi, que a própria Helene Brum, uma conversação que eu pude ter com ela, estar junto com ela, ela falava disso, que a grande questão dela desde menina era saber o que era o sexo. E a partir daí ela resolve pesquisar sobre isso, ela vai atrás e escreve sobre isso, né? Então essa é a grande questão. Só que ela diz assim, uma pergunta até que eu fiz para ela, se aquele romance era um modo então de tratar algo, já que ela falava de um obstáculo, né, na conversação, se era algo que poderia ser um tratamento para, ao invés de ficar na mortificação, ir para algo mais vivificante. E ela falou assim que era, mas que ela precisaria continuar escrevendo. Inclusive a Marguerite Duras tem um livro, Marguerite Duras tem um livro que se chama Écrire, escrever, sim, aonde justamente ela fala da função da escrita, mas que não se confunde com a clínica psicanalítica. Mas a Noemi aponta um dado muito interessante. A Noemi fala de uma escritura que uma análise permitiria. Isso é diferente. Talvez a gente pudesse pensar nisso. Da escritura como diferente. A escritura talvez como
Saint-Thome para esses sujeitos, para Marguerite Duras, para Clarice Lispector, para Joyce, fazer uma certa a própria, mas como o César bem colocou, né? O Lacan lembra que se a Marguerite Duras soubesse o que ela estava escrevendo, ela não escreveria, né? Então aquilo não fazia efeitos de sentido para ela, né? Tem uma coisa, inclusive, porque no final da análise não se dá um nome. Então, de alguma maneira é algo que se escreve, mas fica fora do sentido. Nesse sentido que me parece que pode-se pensar em uma outra escritura, que uma análise permite.